Nós vamos ler do verso 22 até o verso 26. Marcos 14, verso 22, diz assim a palavra de Deus. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos pelo texto sagrado, te agradecemos por todas as mudanças que a tua palavra tem feito em nós, pelo poder, pela ação do teu Santo Espírito, e pedimos perdão pelos nossos pecados e nos alegramos na tua presença, em saber que o Senhor nos abençoa, nos dirige, nos enche o coração de alegria, e o Senhor, tendo nos resgatado, colocou um novo cântico em nossos corações. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, algumas vezes nós temos a sensação de que nada está acontecendo. Não é assim? É possível que você já tenha vivido a sensação de que as coisas que você espera de Deus, e as coisas que você gostaria que o mundo estivesse movimentando para melhor, não estão acontecendo. E o desapontamento com Deus pode gerar consequências muito sérias. A única questão é que nós precisamos entender se esse desapontamento é justo. A palavra de Deus nos diz que havia um rapaz que auxiliava e era discípulo do profeta Eliseu e que estava, certa vez, acordou de manhã e percebeu o exército dos sírios caminhando. Eliseu não morava dentro da cidade de Samaria, ele morava fora. E da onde ele estava deu para ver vários soldados, a tropa praticamente toda dos sírios, que pretendia matar o profeta de Deus. Porque para que eles fossem vencedores sobre Israel e dominassem e tivessem tributos pagos de Israel, a força maior do povo de Israel tinha que ser eliminada, que era o profeta Eliseu, que, segundo diz o texto sagrado, sabia até dos pensamentos, de todos os planos do rei dos sírios, antes mesmo que ele contasse para alguém os pensamentos que ele tinha no seu quarto, Eliseu sabia. Então, por causa disso, esse rei decidiu matar o profeta. E o jovem acorda e corre para chamar o seu mestre, dizendo: vamos fugir daqui, porque tem um exército imenso caminhando na nossa direção, nós seremos destruídos, seremos mortos. É interessante que o texto da palavra de Deus nos diz que Eliseu calmamente diz: calma, meu amigo, os que estão do nosso lado são em número muito maior. E o rapaz ficou sem entender. E aí Eliseu faz uma oração: Senhor, mostra para que ele saiba que os que estão ao nosso lado são muito maiores, em um número muito maior do que aqueles que estão contra nós. E a palavra de Deus nos diz que Deus tirou como que um véu, permitiu que aquele jovem olhasse as colinas e visse o que Eliseu via. E havia todo o restante da paisagem ocupado por anjos de Deus e carruagens de fogo e anjos subindo e descendo em volta do exército inimigo. Essa demonstração é simplesmente para nos dizer que quando nós achamos que nada está acontecendo, coisas extraordinárias podem estar acontecendo. Quando achamos que Deus está muito quieto e não manifesta o seu amor, é a nossa perspectiva que está errada. Como quando o provérbio popular é repetido para você: Deus escreve certo por linhas tortas. Está errado esse provérbio. Deus escreve certo por linhas certas e nós não conseguimos ver.
tudo reto, mas vemos tudo distorcido. Assim, na Bíblia, há várias passagens em que Deus é confrontado por pensamentos humanos tão menores e tão limitados, e pacientemente ele nos explica. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos pensaram, certamente é agora que o reino de Israel vai ser restaurado, e nós ficaremos livres dos romanos, Jesus será o rei sentado no trono em Jerusalém, e de Jerusalém governará o mundo. Era a concepção que eles tinham do reino de Deus. E perguntaram para Jesus, é este o tempo em que hás de restaurar o reino de Israel? E Jesus dá uma resposta muito simples. Né? Num português mais grosseiro, Jesus teria dito, isso não é da conta de vocês. Na linguagem sempre simpática de Jesus, ele diz, não vos compete saber o tempo e a época que Deus reservou para si mesmo. Isso é exclusivo de Deus. Deus não vai fazer dentro do nosso cronograma para responder às nossas expectativas e responder perguntas tolas que às vezes fazemos a respeito da existência, perguntas essas que já estão respondidas nas Escrituras, mas possivelmente as pessoas querem mais do que isso, pois terão aquilo que o Senhor determinar. Esse texto é um texto que nos mostra exatamente a diferença de perspectiva. Os discípulos sentam para tomar uma refeição, achando que estava tudo normal e que nada estava acontecendo. Quero lembrar os irmãos que um pouco antes João Batista manda emissários a Jesus para saber se era ele mesmo o Messias ou se ele anunciou errado, que deviam esperar por outro. Porque João Batista achava que ele ia revolucionar tudo, derrubar os reis, que Jesus ia matar os ímpios da terra e restaurar o reino de Israel. Porém, João Batista estava preso por Herodes e aos olhos deles, Jesus não estava fazendo nada. Foi aí que Jesus manda os emissários, fala, diga a eles o que vocês estão vendo. Que mudos passam a falar, paralíticos andam, e aos pobres é ensinado o reino dos céus. Diga isso ao João Batista. Então, os emissários levaram a ele dizendo exatamente essa palavra. Porque nós temos o imediatismo, a gente quer ver as mudanças agora. A gente quer ver os corruptos banidos definitivamente. Porém, aqui há uma coisa interessante dentro do que Jesus está fazendo. Os discípulos sentam para tomar uma refeição comum. E enquanto eles comiam, não foi antes da refeição que Jesus avisou. Enquanto eles comiam, Jesus faz algo diferente. A refeição judaica, entre outras coisas, trazia pão, isso era básico da refeição deles, e também vinho. E Jesus, então, pega o pão, dá aos seus discípulos, sendo ele o líder, o mestre, era ele que distribuía. Ele distribui o pão, eles começam a comer, e Jesus diz, isto é o meu corpo. Então, mesmo eles achando, ou você achando, dentro da sua vida, que não está acontecendo nada, Jesus está demonstrando que uma obra grandiosa está acontecendo. Algo de extraordinário está acontecendo, mesmo que pareça tudo comum e corriqueiro, que seja invisível aos nossos olhos. Ler as Escrituras é como quando o rapaz de Eliseu consegue enxergar aquilo que o mundo não mostra, que não aparece nos jornais e nem nos livros de história, que não é cantado nas canções. Coisas que o mundo desconhece, Deus revelou para você. Então, só lendo as Escrituras, vindo à igreja, tentando se aprofundar na Bíblia, que você toma ciência de coisas. Você consegue enxergar aquilo que os olhos não veem. Está acontecendo uma grande obra aqui essa noite, acontecendo no momento exato agora, Deus está fazendo uma grande obra. É só você ter paciência de esperar. Então os discípulos sentaram como um dia rotineiro para tomar uma refeição comum, como faziam todos os dias. E na hora de tomar a refeição, Jesus disse, isso que vocês estão comendo, que eu estou dando a vocês, é o meu corpo. Jesus estava dando o corpo. Que obra extraordinária é essa? Sabe o que é essa obra, queridos? Que
realmente se acontecesse como João Batista e outros esperavam, que Deus extinguisse da terra o ímpio, expulsassem todos eles, ia ficar só Jesus nessa terra. Se você ler os primeiros capítulos de Hebreus, vai ficar evidente para você. No capítulo 1, ele mostra o resultado do paganismo, que o paganismo é fruto do homem se recusar a adorar a Deus. Por isso os gentios tinham uma disposição mental reprovável. Capítulo 1 fala a respeito do pecado e da desobediência e da loucura. As pessoas viviam como loucos, vivendo suas fantasias como se fossem verdade. Isso é insano. Eu não posso viver fantasias. Eu tenho que viver a realidade. Mas não, a realidade está sendo negada para que a fantasia tome parte. Isso acontece no nosso tempo. Então, o capítulo 1, as pessoas criavam deuses, répteis, aves, tudo para substituir, para não ter que adorar o Deus verdadeiro. Paulo diz, por isso esses homens são indesculpáveis, capítulo 1. Nessa altura o hebreu estava batendo palma para Paulo. Só que aí Paulo escreve no capítulo 2, e tu, que sendo judeu, conheces a lei e não pratica a lei. Paulo está dizendo, você é pior que o gentio. E no capítulo 3 em diante, Paulo vai mostrando que Jesus é a resposta de Deus. Porque se Deus fosse acabar com o ímpio da terra, todos nós estaríamos destruídos. Então essa igreja impura, vejam bem que esse texto da ceia do Senhor, que eu posso dizer que é o encontro do céu com a terra, é o momento em que anjos e o próprio Deus entram em contato. Jesus está falando do corpo dele que é dado por nós e se tornam acessíveis a nós essas realidades. Esse mundo que era inacessível, tão alto para nós, vai se tornar palpável, porque Jesus está dando o seu corpo. É curioso que esse texto esteja entre duas passagens bem significativas. O texto que antecede, Jesus está anunciando que um dos 12 discípulos ia traí-lo. E o texto que sucede, esse texto que lemos da ceia, Jesus está dizendo, vocês todos vão me abandonar. E Pedro diz, eu jamais te abandonarei, Senhor. Esses podem te abandonar, mas eu vou contigo até a morte. Eu vou enfrentar tudo que tiver contigo. E Jesus disse, você vai enfrentar tudo, Pedro? Pois antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, o anúncio de que Judas o trairia e o anúncio de que Pedro negaria Jesus estão, na verdade, criando quase que um parêntese para a hora da ceia. Por que esses textos estão aqui? Ao que tudo indica, o autor desse livro, Marcos, é aquele rapaz que foge, ele é o único que narra essa história, é um rapaz envolto no lençol, um menino que vai acompanhando. Sendo esse Marcos parente de Barnabé, primo de Barnabé, e Barnabé possivelmente era primo da mãe de Marcos, Maria, lugar onde a igreja de Jerusalém reunia-se para cultuar. A primeira igreja que tivemos foi um lar, foi a casa de Maria, que possivelmente era uma viúva rica de algum general romano. As especulações levam a gente a essas conclusões, são inferências. Mas Marcos era filho de Maria, também chamado de João Marcos, tinha, portanto, o nome romano, Marcos, e tinha o nome judaico, João, que é o equivalente a Jonas. Então, trazendo esses 2 nomes, nós sabemos que ele tinha dupla nacionalidade, pelo menos tudo indica que seu pai era romano e sua mãe judia. Certamente Maria, na casa de quem a igreja começou. O que isso tudo nos diz? Marcos foi um homem que falhou com Deus. Sendo igreja, crendo no Senhor Jesus, na hora do perigo, ele sai correndo, os guardas ficam com o lençol na mão e ele foge. Vemos em Atos dos Apóstolos que saem Paulo, Barnabé e João Marcos para fazer a primeira viagem missionária. Quem é que teme e abandona a missão no meio? João Marcos. Então ele escreve esse evangelho para mostrar que nós estamos sempre decepcionando Deus. Que igreja não é toda essa maravilha que a gente às vezes quer pregar. Uma fantasia.
mas que mesmo sendo assim, Jesus continua no propósito de dar o seu corpo por ela. Então, quando parece que não está acontecendo nada, não está acontecendo nada com você. Nós poderíamos dizer que cidade é uma instituição perversa. Pessoas procuram abrigo, por exemplo, numa cidade como São Paulo, e podem morrer num assalto por causa de um celular ou por causa de R$5 para que alguém fume um crack. E as leis do país incentivando a que você se torne um criminoso, a que você se corrompa. E não há leis para punir aqueles que se corrompem. Assim, cidade, país, são entidades perversas. E eu, de alguma forma, posso dizer que a igreja também é perversa. A igreja negou a Cristo. Foi a igreja que traiu Jesus. A igreja que Jesus mostra e ele cria na terra é um exemplo da igreja que teríamos em Monte Sião, no Jardim Paraíso, onde nós temos pessoas que estão unidas para louvar a Deus, mas dentro delas, pessoas caminharão de forma errada. E eu quero dizer, queridos, eu não sou melhor do que esses irmãos, do que Pedro, do que outros. Ainda quero dizer mais. Eu não sou melhor do que Judas. O que acontece comigo é a graça do Senhor. Jesus está dando o corpo pelos discípulos que vão negá-lo e traí-lo, pela igreja que tantas vezes vai distorcer sua palavra, a igreja que, sendo uma instituição do próprio Jesus, vai incorporar práticas pagãs, conceitos e valores do mundo que não são do Senhor. Vão abraçar os idólatras e chamar de irmão, porque isso fica bonito na foto. Vão chamar os feiticeiros e dizer, somos todos iguais, somos irmãos. Ao contrário de dizer, arrependa-se do seu pecado, converta-se ao Senhor. Deixe os ídolos, deixe a feitiçaria. Não. No mundo de hoje é bonito que a igreja se corrompa, que o sal não salgue mais, não tenha um gosto diferente. Pois é exatamente por essa igreja que Jesus está dando o corpo. O que é dar o corpo, querido? Você teria coragem de dar o seu corpo? Eu preciso do meu corpo para me locomover. Eu preciso do meu corpo, inclusive, para estar vivo. Eu uso o meu corpo para me alimentar, para trabalhar. O corpo é importante. O corpo é imprescindível. E os discípulos comendo, Jesus, pensando na cruz, disse, isto é o meu corpo que eu dou por vocês. O Pai me mandou aqui para isso. Tendo um corpo que é propriedade minha, que eu tenho autoridade sobre ele para fazer com ele o que eu quiser, eu estou entregando a vocês. E Jesus entrega-se na cruz e o seu corpo é crucificado. As suas mãos são furadas por pregos, por cravos. E ele é dependurado. A morte mais cruel que se tinha conhecimento na época era a crucificação. A crucificação era usada, meu querido, para escravos fugitivos, para dar exemplo, para rebeldes contra o Império Romano. E Jesus não era nenhum nem outro. E foi crucificado como se fosse um gentio, um criminoso, sendo que a única acusação que o Sinédrio tinha é de que Jesus dizia que era filho de Deus. E para Pilatos ainda mentiram, contaram outra história, dizendo que Jesus falava que era rei de Israel. Quando o próprio Jesus não tinha dito isso, era o povo que pensava que ele era o Messias e, portanto, era sim o rei de Israel e descendente de Davi, com direito a sentar no trono. A morte da crucificação deixava o crucificado inclinado com seus braços abertos, fazia com que as costelas deles apertassem os pulmões e a pessoa, por dias de pendurado naquilo, chegava a um ponto que a deformação do seu corpo se tornava tão forte que ela perdia a capacidade de respirar. Era terrível a morte. E Jesus morreu muito cedo. Pilatos estranha que ele tivesse morrido tão rápido, porque diferente dos quadros e das estátuas que fazem de Jesus, ele não tinha aquela pelezinha de criança, aquele corpo magrinho, fraquinho. Isso não tem nada a ver com Jesus. Ele era carpinteiro. E mesmo sendo Deus, ele carregava no seu ombro, usando o seu corpo para o seu trabalho, a madeira. Portanto, Jesus era um homem forte. E sendo forte, morreu muito cedo. Era para que ele resistisse muitos dias na cruz.
E Pilatos se assustou que ele morreu tão rápido. E alguns escritores dizem ele morreu rápido por causa do pecado nosso que foi colocado sobre ele, que o peso era muito forte. Ele tomou sobre si, justamente na hora em que ele viu Deus virando as costas para ele, por causa do pecado, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? É nesse momento que os nossos pecados estão sendo lançados e Deus abandonando o pecado nosso lançado em Cristo para que pudesse te receber, te amparar. Então, Jesus, estou dando o meu corpo, porque sem morte, sem o sacrifício do Cordeiro, não havia remissão de pecados. É preciso que alguém morra para pagar a falta daqueles que são culpados. Então, Cristo assumiu, sem ter culpa alguma, ele assume. Então, quando nós achamos que não está acontecendo nada, que está tudo normal, não sabemos que pode ser a última ceia. Essa ceia de hoje é uma ceia que se repete há muitos anos. Eu acho que o reverendo Coine já deve ter perdido a conta de quantas ceias celebrou. Mas uma ceia, reverendo, quando nós tomarmos, será a última sem a gente saber. Vai ter um dia que eu vou levantar da minha cama, achando que é um dia normal, vou trabalhar como se fosse um dia normal, tomar meu café da manhã e, num dado momento, descobrir que aquele é o último dia da nossa história. Lembra que o Salmo 72 nos diz isso? Para que o rei tivesse tudo enquanto houvesse sol, enquanto a lua brilhasse, porque vai haver um momento que não haverá mais sol. O mundo que está descrito em Apocalipse, do novo mundo que teremos, não tem sol. A luz de Cristo ilumina todo lugar. Nós não precisamos de sol. Então, o que é de estranho? Que nós estamos achando que está tudo normal e Deus está fazendo uma grande obra. Essa ceia que tomamos hoje pode ser a última para todos nós, ou pelo menos para mim ou para você. Nós não sabemos. Há uma obra grande que Deus está fazendo e essa obra é Cristo está entregando o corpo por uma igreja que não merece. Algumas pessoas repudiam a igreja, às vezes sofreram nas garras de alguma igreja, às vezes sofreram alguma injúria, foram ofendidos. Não, vou deixar essa igreja, ou eu vou deixar o evangelho, eu vou deixar... Queridos, eu sei que a igreja não é perfeita. A igreja que Jesus montou tinha Judas e tinha Pedro. Porém, queridos, Jesus não desistiu dela. Então você não pode desistir também. E eu louvo a Deus por igreja, porque Deus me obriga a fazer quantas coisas que eu não quero, que eu não gosto, que eu não sinto prazer. Mas se Ele é o Senhor, eu tenho que fazer porque Ele manda. E se repetindo a frase do sábio e já falecido, reverendo Antônio Elias, reverendo Coine deve ter ouvido falar muito sobre ele. Antônio Elias dizia: é preferível sentir o cheiro da carniça dentro da arca do que enfrentar o dilúvio do lado de fora. Exatamente essa é a nossa situação. Ou a igreja como ela é, e nós temos que trabalhar para transformar numa entidade, numa sociedade pura, limpa. Eu não posso ser maldizente, porque se eu falo dos outros, de terem falado mal de mim, de terem maldito o meu nome, como que eu uso a minha língua para falar de outros? Então, aquilo que eu quero que a igreja seja, aquilo que eu preciso que ela seja, eu tenho que ser. Sede santos porque eu sou santo, disse o Senhor. Deus não precisa de igreja, não precisa de nós, não precisa de povo. Ele ama. Assim como eu não precisava dos meus filhos, quando eles eram pequenos, para minha sobrevivência. Porém, Deus me ensinou a amá-los. Desde que eram pequenininhos, quanto mais dependente de mim, mais eu me desdobrava por eles. É assim a nossa experiência. Da mesma forma, Deus não precisa de você. Deus te ama, mas não precisa. E é por isso que a igreja tem que ter em mente isso. Cristo está dando o corpo, não somente o corpo, mas o texto diz, essa igreja indigna está recebendo também o sangue de Cristo. Uma igreja que não merece, uma igreja onde vai haver traição de Jesus, um outro vai negar a Cristo, a igreja que vai ser usada pelo inimigo, inclusive para fazer mal para muitas pessoas, até para difamar o próprio nome de Deus.
Jesus está entregando o seu sangue. E sangue para o hebreu representava a vida. É por isso que eles não comiam sangue do animal. Era uma questão até de respeito com o próprio animal, que a vida dele fosse derramada na terra, fosse aproveitada pelo solo. Mas o hebreu não comia sangue, porque tudo estava preparando para a vinda de Jesus. Agora Jesus está dizendo para bebermos o sangue dele. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus faz uma nova aliança, não nas promessas e nas bases anteriores. Agora são novas bases e novas promessas. Se o Antigo Testamento prometia prosperidade, prometia uma terra santa, uma terra que mana leite e mel, e que lá você poderia criar, ter o seu pomar, ter os seus bichos. Ah, que bom! Pois agora ele não promete fartura, ele promete plenitude. Os mansos herdarão a terra, diz Jesus. Ele não promete, então, fartura. Não promete prosperidade, como dizem os pregadores por aí afora. Estão usando o texto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento está nos mostrando com sombras aquilo que Jesus veio trazer. Jesus disse que tudo é nosso pela boca do apóstolo Paulo. Ele trouxe plenitude, tudo é seu. É tão superior o que Jesus nos ensina, que ele não veio nos oferecer, como no Antigo Testamento tem. Você vê nitidamente, se você pegar o novo céu e nova terra de Apocalipse, compara com o novo céu e a nova terra de Isaías, no capítulo 55, por ali. Isaías está dizendo para nós que o homem, naquela promessa, teria 100 anos. Quem morresse aos 100 anos, morreria jovem. E quem cometesse pecado, só aos 100 anos, seria condenado. Só depois dos 100 anos. Isso é promessa de Isaías, porque ele está baseado na aliança antiga. A aliança nova, o novo céu, a nova terra, não é mais sombra, mas é a realidade. E Isaías estava pregando aquilo que era a base para o futuro. Agora João diz que não haverá pecado no reino de Deus, não haverá morte. Então, se o Antigo Testamento prometia prosperidade, o Novo Testamento promete plenitude. Se o Antigo Testamento promete longevidade, você vai viver muito. O Novo Testamento promete vida eterna. Você pode até viver pouco aqui, mas vai viver para sempre, porque Cristo te ressuscitará. Então, tudo que há no Antigo Testamento são figuras para aquilo que vem no Novo. O que Deus está nos chamando é muito maior. Então, de alguma forma, queridos, nós percebemos que Cristo dá o seu corpo, dá o seu sangue, e ele diz, por isso eu não vou beber agora. Há uma alegria que está prometida para depois. O melhor da festa ainda está por vir, não é agora. E Jesus está dizendo que está preparando tudo isso. Quando ele estava indo para a cruz, os discípulos estavam tristes, e ele disse, não fiquem tristes, na casa do meu pai tem muitos aposentos, e eu vou preparar lugar para vocês. A cruz é essa preparação, é o que nos habilita e nos dá um quarto dentro da casa do Pai. É isso que Jesus está dizendo. Na casa do meu Pai tem muitos aposentos, eu vou preparar-vos lugar. Então o que ele está dizendo para os discípulos é que o melhor vem depois. Ele diz, eu não vou passar algum tempo sem beber novamente do fruto da vide, mas podem preparar, porque eu beberei novamente no reino de Deus. Em Apocalipse nós vemos dizendo, aquele que abrir a porta, que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus vai se assentar à sua mesa e tomar refeições com você. É isso a promessa que ele fez. Então, diante de tantas promessas, nós não podemos ser injustos com Deus e dizer que Deus não está agindo, que Deus está omisso. Eu não estou vendo nada acontecer, Senhor. A tua igreja está desviando. A denominação tal e tal se tornaram ecumênicas. Não pregam mais o evangelho. Consideram aquele que está perdido como salvo. Então não vai pregar mais. Aquela e aquela outra denominação desviaram e estão pregando prosperidade e cura. Pararam de pregar contra o pecado e pregaram arrependimento para a salvação. O Senhor não vai agir? Calma, meu querido, você não sabe o que Deus está fazendo no interior.
O que é que Deus está fazendo e os nossos olhos não estão vendo? Quando os discípulos achavam que estava tudo normal e comum, era a última ceia que eles tomavam com o Senhor, porque Cristo estava perto de conquistar para nós o reino dos céus. Ele é quem conquistou o reino, não fomos nós. Eu não ganhei o reino dos céus por meu esforço. Eu ganhei de presente, de graça, porque Cristo conquistou com seu próprio esforço. Então, com essas considerações, eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito de como a gente aplica isso à nossa vida, sabendo que o Senhor faz essa obra tão extraordinária e que nós não temos noção. O profeta Abacuque reclamou de Deus, porque havia muita gente dentro de Israel, a igreja de Deus, que era corrupta, juízes que aceitavam subornos, juristas que se corrompiam diante de propina. E diante desse fato e o pobre sendo oprimido, porque não havia uma justiça, e pessoas tomavam posse, estabeleciam suas injustiças, parecia que Deus estava calado. Então o profeta Abacuque escreve o seu livro por isso. Ele diz: Senhor, o Senhor não vai fazer nada a respeito? Por que o Senhor está quieto? E Deus responde a Abacuque e diz para o profeta: eu estou fazendo no vosso meio uma obra tal, que se alguém contasse para você, você não acreditaria. E aí ele começa a descrever os babilônios vindo contra Israel. Israel, corrompido e rebelde contra Deus, não obedece ao profeta Jeremias e se unem aos egípcios e não aos babilônios. Os babilônios derrotam os egípcios e os hebreus, e ali nasce o cativeiro de 70 anos, que foi um marco decisivo na história do povo. O povo foi humilhado e, de certa forma, nunca mais foi livre como foi no passado. Foi um povo vassalo e um povo que tinha suas decisões determinadas por outros reis, eles reis que não tinham o Senhor. Essa foi a história de Israel. É nesse contexto que aparece Daniel e tudo. Só que antes disso tudo, Deus mostrou para Abacuque contemporâneo de Isaías. Então Abacuque, quando viu isso, disse: Senhor, aviva a tua obra. Ele falou: Senhor, realmente é tão extraordinário, é tão assustador, porque o Babilônia é pior do que o hebreu corrupto. E o Senhor vai dar a nossa terra para os babilônios. Então transforma em verdade. Esse aviva a tua obra não tem nada a ver com missões. É um texto de maldição. Ele diz: transforma em fatos, traz à vida a palavra que o Senhor me disse. E aí Abacuque, que antes começa o seu livro questionando o silêncio de Deus, escreve uma poesia lindíssima em que ele diz: ainda que a figueira não floresça, que no curral não haja gado, o fruto da oliveira minta, ou seja, só nascem azeitonas secas, e no curral não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Uma salvação que eu não vejo ainda. Então, meu querido, você pode perguntar qual o sentido da sua vida. As Escrituras já dizem. Está em curso um plano de redenção. Deus amou a sua criação de tal forma que vai colocar uma nova humanidade no novo céu e numa nova terra. Essa humanidade é formada por pessoas que creem no seu nome. Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e aí todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. São esses que vão habitar a nova criação de Deus. Deus amou o seu cosmos, e é nessa perspectiva que nós temos Jesus operando agora um grande plano de redenção. Se você ainda não é do Senhor, se você ainda não se assenta na mesa dele, que ele mandou fazer, para fazer em memória dele até que ele venha. Então estamos diretamente ligados com o Evangelho de Jesus. O que ele celebrou com os discípulos, ele disse para a igreja celebrar. E por séculos, por milênios, a igreja tem feito isso. E é o que nós vamos fazer essa noite, celebrar a ceia do Senhor.
A minha palavra é: se alguém aqui não tem uma aliança com o Senhor, que a faça. Porque Jesus derramou o seu sangue para isso. Alguns julgam que podem recusar. Na verdade, eles é que estão sendo recusados. Nós temos aqui o duplo ministério da evangelização e do evangelho. Ele salva, mas ele condena. Aqueles que creem são salvos. Os que não creem e rejeitam estão recebendo condenação. Esse é o poder do evangelho. Você ou é condenado ou é salvo em Cristo Jesus. Então, se alguém aqui ainda não é de Cristo Jesus, vamos fazer uma oração e que você vai entregar sua vida a Jesus. E você que é, peça perdão a Deus de querer conduzir sua vida ou seus conceitos de Deus a partir do que você vê. Porque a obra de Deus não está sendo vista, mas é uma obra grandiosa que está sendo feita, como sempre Ele fez. Como decretou desde antes da fundação do mundo. Um tempo em que Ele escolheu você para te salvar e para ser adotado como filho dele. Então não se guie por aquilo que vemos. Deus está fazendo uma grande obra. E para que essa obra tivesse efeito, Cristo Jesus entregou o seu corpo e derramou o seu sangue por você. Vamos orar ao Senhor?